Vamos lá, uma pergunta difícil. Eu tô fazendo no comecinho de abril esse vídeo, mas vai para vocês só lá para frente, para mais da frente do meio do mês, porque eu costumo gravar o vídeo com bastante antecedência para dar tempo, porque não é todo dia que eu consigo um tempo livre para conseguir gravar, tá bom? Então a pergunta foi baseada em cima das atrocidades que andaram acontecendo lá no comecinho do mês de abril, de invasão de escolas, de coisas feias que andou acontecendo com as crianças. E é o seguinte, a pergunta foi: professor, quais sentimentos devemos ter em momentos de atrocidade? Então, atrocidade pode ser uma pessoa judiar e maltratar de um animal, de um idoso, de uma criança fazer uma coisa absurda, de invadir escola ou coisa do gênero. Então nós temos situações horrorosas, demoníacas, que são de atrocidades. As próprias guerras criadas pelos humanos, feitas pelos humanos, são atrocidades. A própria deixar as pessoas passando fome e dificuldade nas ruas, não tendo onde morar, passando frio numa rua, chovendo na pessoa, e a pessoa não ter o que comer, não ter atendimento, isso é uma atrocidade. E qual sentimento nós temos que ter para isso? Primeiro, não ter sentimentos para isso. Não ter sentimentos. No sentido de não afetividade, não estou falando disso. Nós devemos ter afetividade, entendendo e vendo que são nossos irmãos. Mas eu falo no sentido do ato, da violência em si, da maldade acontecida através da atrocidade. Quando acontece uma atrocidade, qual é o sentimento que nós temos que ter primeiro? Isso é muito feio e precisa ser corrigido. Ponto. Nós temos que trazer o lado racional o máximo possível. Isso é muito feio e precisamos encontrar mecanismos e meios de corrigir esses defeitos. Primeiro ponto. O mais racional possível. Segundo ponto, nós devemos ter o sentimento e o entendimento de que foi permitido por Deus por algum motivo. Ou se não fosse daquele jeito ia acontecer de outro, se não fosse de um ou de outro, mas tudo é perfeito e tudo tem um porquê que nós, na ignorância de estarmos encarnados, não sabemos o motivo de fato. Nós temos que ter responsabilidade de nós deixamos e permitimos isso acontecer, ao ponto de corrigirmos os erros e os defeitos que nós deixamos, que permitiu tais atrocidades. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ficar nos culpando pelo acontecimento. Ou seja, dica que eu dou: veja como algo ruim, mas dentro da programação divina. Veja como algo que aconteceu, que vai ser usado e pode ser usado e deve ser usado para corrigir falhas e, de fato, corrigir essas falhas. Veja tudo como foi usado para e por Deus para que haja uma evolução social. Essa é a dica que eu dou para vocês. Assim que nós devemos enxergar. Devemos. Essa é a dica que eu dou. Cada um vai enxergar da forma que quer. Porque a dor de cada um, meu querido, para quem passou pela dificuldade, é diferente. Porque a dor é muito maior. Para quem vê de fora, dói muito. Imagine para quem sofreu ali. É muito mais. Multiplique por 100. Então, meus queridos, essa é a dica. Que Deus abençoe e conforte o coração dessas famílias, desses pais, dessas mães, desses familiares que passaram por tais situações. Que Deus possa confortar e mostrar os porquês e as bênçãos, até mesmo na grande desgraça. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.